Diga comigo, compaixão. A extrema complexidade dos nossos dias talvez esteja fazendo com que um dos valores básicos do cristianismo seja negligenciado, talvez até esquecido. Valor esse que já dissemos qual é. O valor cristão da compaixão. Compaixão é aquela virtude que faz com que se sinta a dor, até mesmo de alguém com quem não se tem afinidade. Sente-se a dor, por vezes até de alguém com quem não se tem afinidade. Eu não tenho afinidade com determinada pessoa, mas como ela está numa situação difícil, passando por uma dificuldade, eu me compadeço dela. É a virtude também que faz com que se amenize uma punição. Alguém merecia uma determinada sentença, uma determinada punição ou correção, e essa punição é amenizada porque há esse sentimento de empatia com outro que irá sofrer uma punição. É a virtude que me coloca em risco de perder a posse de um bem. Talvez esse bem seja a própria vida. Em favor de quem sofre ou corre risco de perder a vida. Compaixão é essa profunda empatia com o sofrimento. E por vezes, não poucas vezes, a compaixão, ou a manifestação da compaixão, requer uma outra virtude que é a coragem. Não ser compassivo, ser implacável, é por vezes infinitamente mais fácil que ser compassivo. A compaixão exige uma coragem, uma dose de coragem, que o ser implacável por vezes não exige, não requer. Muitos de nós conhecemos a história extraordinária, real, de um homem chamado Oskar Schindler. Isso inspirou um filme chamado A Lista de Schindler, de direção de Steven Spielberg. Um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, que conta a história de um empresário alemão, Oskar Schindler, membro do partido nazista, e durante a Segunda Guerra ele salva, mandando para a indústria dele, 1.200 judeus. Ele os arranca do holocausto, os livra do holocausto. Mas graças a Deus, durante a Segunda Guerra Mundial, Schindler não foi o único alemão contrário ao sistema do seu próprio país. Acabei de dizer a vocês, inclusive, que ele fazia parte do partido nazista. Schindler não foi o único alemão contrário ao sistema, movido por coragem e compaixão. A história de Karl Plager. Ele era engenheiro, membro também do partido nazista. Durante a Segunda Guerra Mundial, major, ou seja, oficial superior, que usou a posição dele no exército alemão para empregar e proteger 1.240 pessoas judias também. Homens, mulheres e crianças. Resgatados por Karl Plager, na Lituânia. Esse trabalho dele foi de 1941 a 1944. Os judeus na Lituânia foram praticamente extintos. O holocausto na Lituânia foi duríssimo, mas Deus pôde usar Karl Plager. Ele sabia que estava lidando com a morte a cada passo, protegendo os judeus da temida, terrível SS, que era uma organização alemã que, dentre outras coisas, administrava os campos de extermínio, os campos de concentração. Mas, como ele mesmo relatou, não podia fazer menos do que resgatar judeus. Ele ingressou no partido nazista como engenheiro, abraçando a causa nazista, o idealismo alemão de dizer que a Alemanha sairia da crise econômica terrível que já vinha se arrastando e tinha se agravado com o Tratado de Versalhes. Plager entrou com todo aquele idealismo da juventude no partido,
mas quando percebeu a real intenção de Hitler, se tornou um contrário dentro do próprio sistema. Num período marcado por campanhas e mais campanhas de extermínio, conduzidas pela SS, Plaga fez inúmeras articulações para salvar o maior número possível de judeus, culminando com 1240. Ele recrutou pessoas dizendo à SS que todos eram mecânicos qualificados, e aquele pessoal não sabia fazer era nada, aqueles homens. Homens foram 500. E ele conseguiu, por obra divina, lutar com a SS e teve êxito, para que fossem liberados para a fábrica que ele estava liderando, esposas e filhos, que passaram a se acampar juntamente com seus maridos e pais. O argumento de Plaga era que eles poderiam aumentar a produção no trabalho. Homens com as suas esposas e filhos seriam mais produtivos do que homens solitários. E dentro daquele acampamento para os trabalhadores, Karl Plaga cuidava muito bem deles e encontrou formas criativas de driblar a investigação contínua da SS. E eu vou citar um desses movimentos que ele realizou, ou dessas ações que ele praticou, quando os soviéticos começaram a suplantar a Alemanha em 1944. Plaga sabia que os alemães iriam mandar matar todos os funcionários dele. Ninguém escaparia. Então os alemães teriam que evacuar a Lituânia, os soviéticos estavam chegando. Karl Plaga, como oficial superior, sabia muito bem qual era o plano. A evacuação implicava em morte dos judeus. Mas sabendo também que ele era continuamente investigado, a SS era implacável na supervisão de tudo, ele, reunindo os trabalhadores, disse o seguinte: olha só, vocês serão escoltados durante esta evacuação pela SS, que, como vocês sabem, é uma organização dedicada à proteção dos refugiados. Assim, não há nada com que se preocupar. As pessoas no campo entenderam que ele estava em código dizendo: fujam. Em guerra, as coisas são ditas de outras formas. Boa parte daqueles trabalhadores, depois eles deram testemunho, quando o fim da Segunda Guerra Mundial, Plaga foi a juízo, foi para tribunal ser julgado, e as testemunhas o defenderam. Muitos pegaram a dica, a maioria conseguiu escapar antes da chegada do grande grupo alemão para exterminá-los. E por causa dessa ação e de ter livrado então 1240 judeus da morte, Karl Plaga foi devidamente homenageado em Israel, sendo seu nome colocado na galeria chamada Galeria dos Justos entre as Nações. Título dado àqueles que ajudaram os judeus a escaparem do Holocausto. No nosso contexto, nós bem poderíamos sinonimizar compaixão e misericórdia. Poderíamos nessa noite dizer que compaixão e misericórdia são a mesma coisa. Não é sem motivo que a primeira definição de misericórdia, se você entrar no dicionário online da língua portuguesa, extremamente conceituado, Primeirão, você vai ver que misericórdia, a primeira definição de misericórdia é compaixão solícita pela desgraça alheia. Então diga assim comigo: compaixão ou misericórdia. Mateus 5, verso 7, palavras do Senhor, ele diz: felizes os misericordiosos, porque a eles será mostrada misericórdia. A bênção de Deus está sobre aqueles que se compadecem dos que sofrem. Tem a bênção de Deus. É o que Jesus está dizendo. Tem a bênção de Deus.
Olha para o seu vizinho, por favor, e diga para ele: a bênção de Deus é sobre compassivos, misericordiosos. Tem a bênção de Deus. É interessante que o misericordioso desse verso, em grego, é um eleemon. Eleemon é alguém que sente dó e compaixão pela tragédia alheia, sim, mas olha só, em grego isso inclui o medo de que essa tragédia possa acontecer comigo. Há a consideração de que, e se fosse eu? E se fosse eu que estivesse do outro lado sofrendo isso aí? Eleemon inclui esse pensamento, o medo de que a tragédia possa ser minha tragédia também. Esse sentimento então é carregado, compaixão ou misericórdia, esse sentimento é carregado de autopercepção da fragilidade. Diga comigo: eu sou frágil. Tem compaixão quem percebe que precisa de compaixão. Tem misericórdia quem percebe que precisa de, porque é frágil. Eleemon está dizendo isso para nós. A compaixão é virtude daqueles que são e sabem que são pequenos. Essa fragilidade ou essa percepção de fragilidade está presente ao longo de toda a história bíblica entre judeus e não judeus. Isso não se restringe a judeus. Por exemplo, em Êxodo capítulo 2, nos versos 5 e 6, nós lemos que uma egípcia, filha de Faraó, teve compaixão, foi se banhar às margens do rio Nilo, viu ali um cesto com um bebezinho próximo aos juncos, ou ali no meio dos juncos, viu que o bebezinho chorava muito. O texto diz que aquela criancinha chorava. O texto também diz para nós que a criancinha já estava com 3 meses de nascida, mas a criancinha não era egípcia, a criancinha era um menino hebreu, e o nome dele passou a ser Moisés. Na verdade, em egípcio, a palavra é Moses. Moses significa filho. Tutmoses, um dos faraós, filho do deus Tete. Moses. O faraó tinha ordenado a morte de todos os bebês judeus do sexo masculino. A filha dele livrou um bebê hebreu da morte. A filha do faraó foi contra o sistema, movida por coragem e compaixão. Ruth, diz o livro que leva o seu nome, Ruth a Moabita, teve compaixão mesmo da sua sogra Noemi, que já tinha perdido esposo, já tinha perdido filhos, estava sozinha. E Ruth, depois que Noemi diz: filha, volta para o teu povo, volta para Moabe, Ruth diz: não insista comigo para deixá-la e voltar. Não me peça isso, meu coração está contigo. Por esse motivo, diz a Bíblia, quando Ruth e Noemi retornam para Belém, Ruth, a Moabita, é extremamente bem recebida entre o povo de Deus. A bênção de Deus paira sobre ela, e ela se torna uma ancestral do próprio rei Davi. Jó, o que poucos de nós sabemos, a Bíblia diz que havia um homem na terra de Uz. Uz não tem nada de ligação direta com Israel. O livro de Jó, mais antigo livro da Bíblia, possivelmente fala de um edomita, um homem da terra de Edom, do povo de Edom, ou um árabe. E por mais de uma vez o livro de Jó diz que Jó era um homem rico no Oriente, e o Oriente ali é uma referência muito forte, ou muito mais direta, ao povo árabe.
A Bíblia diz que Jó foi notável por ser um homem de grande compaixão. Uma marca de Jó, se nós pudéssemos listar, então Deus fala para Satanás: viste o meu servo Jó, como ele é justo, reto, íntegro, se aparta do mal. Uma das grandes características de Jó, marca de Jó: Jó era um homem compassivo. Como assim compassivo? Aquele possivelmente edomita ou possivelmente árabe. Ele mesmo, Jó, no capítulo 31 do livro que leva o seu nome, diz para os seus acusadores, que na verdade eram seus amigos, diz para os seus acusadores o seguinte: olha só, se fui injusto com meus servos e servas, quando me apresentaram suas queixas, que farei quando Deus me confrontar? Que direi quando Ele me chamar para prestar contas? Pois o mesmo Deus que me criou, também criou meus servos. Formou no ventre materno tanto eles como eu. Acaso me recusei a ajudar os pobres, ou acabei com a esperança da viúva? Fui mesquinho com meu alimento e me recusei a compartilhá-lo com os órfãos? Não, desde a juventude tenho cuidado dos órfãos como um pai, e por toda a vida tenho ajudado as viúvas, e por causa disso mesmo, há a enorme possibilidade de Jó não ter tido pai. Ele possivelmente está dizendo que desde pequenininho conviveu apenas com a mãe. Sempre que via alguém passar frio por falta de roupa, e o pobre que não tinha o que vestir, acaso eles não me abençoavam por lhes prover roupas de lã para aquecê-los? Se levantei a mão contra o órfão, certo de que os juízes tomariam meu partido, que meu ombro seja deslocado e meu braço arrancado da articulação. Deus sabe, é o que Jó está dizendo, que eu andei com misericórdia, com compaixão na presença dEle. Cornélio, Lucas nos conta algo sobre Cornélio, mas antes de falar sobre Cornélio, eu preciso citar uma fala de Jó. No capítulo 6, verso 14, Jó diz: recusar a misericórdia a seu próximo é rejeitar o temor de Shaddai. Recusar a misericórdia a seu próximo é recusar, é rejeitar o temor do Todo-Poderoso. Isso é Jó falando no capítulo 6, verso 14. Cornélio, Atos capítulo 10 nos conta a história famosa de Cornélio. Muitos de nós conhecemos essa história de cor. Cornélio habitava em Cesareia, comandava 100 soldados, era um centurião, ou seja, comandante de uma centúria romana. Uma centúria romana chamada italiana. A Bíblia diz que ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, no caso o povo judeu, e de contínuo orava a Deus. Esse mesmo texto de Atos 10 ainda dá para nós detalhes preciosos. Quando Pedro, apóstolo, enviado por Deus, chega à casa de Cornélio, Cornélio manda chamarem a Pedro, e Pedro vai prontamente, porque Deus falou com Pedro em visão. Quando o apóstolo Pedro chega à casa de Cornélio, diz para o centurião Cornélio, diz para a família dele, diz para os empregados dele, Cornélio reúne todo mundo para ouvir a pregação de Pedro. Pedro diz as seguintes palavras: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, ou seja, eu, Pedro, não poderia estar aqui, vocês sabem disso. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim, sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9, ou seja, 3 da tarde. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus.
O texto nos dá uma impressão. Ao que parece, um coração misericordioso e piedoso, o coração compassivo de Cornélio, e não apenas o coração de Cornélio, mas já aplicando para a nossa realidade, um coração misericordioso, um coração piedoso, atrai a glória de Deus. No caso de Cornélio, atraiu a glória de Deus que estava sobre Pedro. A misericórdia atraiu o crescimento na fé. Diga comigo, misericórdia, compaixão, atrai crescimento na fé. Isso é porta para que a glória de Deus chegue depressa na vida de alguém. Isso é um imã. Então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações Ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus. Vamos falar isso juntos. A síntese do Evangelho é o que Pedro vai dizer para Cornélio e sua casa. Diga comigo, a paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Pedro prossegue dizendo: vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez em toda a Judeia e em Jerusalém, onde o mataram. Penduraram-no numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por nós que fomos escolhidos por Deus de antemão, para sermos suas testemunhas. Nós fomos os que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressuscitou dos mortos, e ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte, e testemunhar que Deus o designou, juiz dos vivos e dos mortos. É a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo que nele crer receberá o perdão de seus pecados por meio de seu nome. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora que, como nós, também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Se na história de Cornélio a misericórdia atraiu a glória de Deus, e veio salvação à casa do centurião romano, também existe um movimento inverso. Preste atenção. Se Deus quer salvar, perdoando os pecados de todos os que se abrem para a prática do bem, como Cornélio, também é verdade que todos os que foram perdoados e salvos prosseguem na vida abertos à prática do bem, a uma vida de compaixão, de misericórdia. O movimento inverso é real. A vontade de fazer o bem, fazer o que é certo, atrai a salvação. Mas a verdadeira salvação nos ensina a fazer, nos dá poder para fazer o que é certo. E aí a compaixão se torna uma marca dos salvos. É marca dos salvos, a compaixão. Jesus mesmo disse isso em Mateus 25. E esse texto é tão extraordinário que eu vou pedir para vocês repetirem comigo todo o trecho, de 31 a 40. Temos aqui alguém faminto pelo Espírito Santo? Aleluia. Então estou tranquilo. Diga comigo, a gente vai repetir as palavras de Jesus do verso 31 a 40. Diga comigo: quando o Filho do Homem vier em sua glória,
acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará as pessoas, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham. Fale mais alto comigo: venham. Vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que Ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber, ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa, ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso. Agora eu gostaria que você apontasse para as pessoas que estão à sua volta. Aponte, por favor, fique de pé no seu lugar. Pode apontar, agora não é feio apontar. Diga comigo: quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Por favor, pode voltar a sentar um pouquinho. Você prestou atenção que há uma ênfase na fala de Jesus? Seus irmãos. A pergunta que a gente precisa fazer é: quem são eles? Quem são esses irmãos de Jesus? A própria cena, então, do rei, que é Cristo, Filho do homem, com as ovelhas à sua direita, a própria cena já deixa claro para eles o que está acontecendo. Porque eles olham uns para os outros, e Jesus olha para eles e está olhando para o grupo todo: o que fizeram algum desses meus pequeninos irmãos a mim o fizeram. A pergunta que a gente precisa fazer então é: quem são eles, esses irmãos do Senhor? Jesus mesmo é quem responde em Marcos 3,35. Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Aí a pergunta seguinte que precisamos fazer é: qual é a vontade de Deus a ser realizada por nós, seres humanos? Os irmãos de Jesus são aqueles que fazem a vontade de Deus, mas qual é essa vontade de Deus? Quem está entendendo? Nós precisamos fazer essas perguntas ao texto. Se em Marcos 3,35 Jesus diz que quem é irmão dele é aquele que faz a vontade de Deus, em João 6 ele diz explicitamente qual é a vontade que Deus quer que os homens façam. João 6, versos 39 e 40, Jesus dizendo: esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Aquele que vê o Filho e crê nele,
tem a vida eterna e eu vou ressuscitá-lo no último dia. É esta a vontade de meu Pai. A vontade de Deus, diz Jesus em João 6, versos 39 e 40, é que ao vermos seu Filho Jesus Cristo, depositemos toda a nossa fé nele, tenhamos vida eterna e sejamos ressuscitados no último dia. Essa é a vontade de Deus. Temos aqui alguém que depositou toda a sua confiança, toda a sua fé na pessoa de Jesus Cristo? Recebeu vida eterna? Alguém que será ressuscitado no último dia? Amém. Aleluia. Especificamente no texto de Mateus 25, sobre o juízo do último dia, Jesus está dizendo, especificamente nesse texto, preste atenção: vocês são minhas ovelhas, olhando para aqueles que estão à sua direita. Vocês que estão ressurretos em minha presença, pois tiveram grande cuidado pelos demais ressurretos que estão aqui diante de mim. Vocês se tornaram a comunidade do amor. Em Mateus 25, explicitamente é isso que Jesus está dizendo. Sobre isso, Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 6, versos 9 e 10. Não nos cansemos então de fazer o bem, porque a seu tempo viremos a recolher muitas bênçãos, se formos perseverantes. E assim, sempre que tenhamos oportunidade, pratiquemos o bem para com todos, mas primeiramente para com os que têm a mesma fé que nós. Essa é a tradução de Portugal, o livro, e eu quero ler esse mesmo trecho, Gálatas 6, versos 9 e 10, na versão fácil de ler, que é uma versão internacional. Não devemos nos cansar de fazer o bem, pois nós obteremos a nossa colheita no tempo certo, se não desistirmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, devemos fazer o bem a todos, mas principalmente, e aqui está a ênfase de Jesus em Mateus 25, mas principalmente para os irmãos na fé. Restam-nos então perguntas finais. Olhando para aquele mesmo texto de Mateus 25, por quê? As ovelhas perguntarão: quando foi que serviram a Cristo? Elas não teriam consciência da presença de Cristo, então, nos irmãos a que serviram? Não seria estranho isso? Ou elas não teriam consciência das suas próprias ações no último dia? Porque elas perguntariam para o Senhor: quando foi que te vimos com fome, ou com sede, ou nu, e cuidamos de ti? Por que as ovelhas farão essa pergunta? Porque Jesus diz que haverá uma dúvida na mente das ovelhas. Eu quero ir com vocês para o penúltimo texto, o antepenúltimo texto, para entendermos compaixão como um princípio cristão. Mateus 6, versos 1 a 3. No Sermão do Monte, Jesus diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Jesus não estaria simplesmente falando sobre discrição, preste atenção, sobre modéstia, não é apenas isso, porque isso até os fariseus sabiam que era o certo. Há algo mais na fala do Senhor. A vida de comunhão com o Espírito Santo
transforma o nosso caráter. Amém? Transforma. Passamos a ser, como diz a Escritura, ramos frutíferos, produzindo muito fruto bom. A Bíblia diz que uma das características desse fruto do Espírito, dessa uva que enche Deus de alegria, e eu digo uva, porque pela fé nós nos tornamos galhos da videira verdadeira, de João 15, é o que João 15 mesmo diz. E videira é pé de uvas, e esse pé de uvas tem nome em João capítulo 15, o nome dele é Jesus Cristo. Então nos tornamos galhos ou ramos de uma videira, ramos produzindo frutos, ramos de uma videira que é uma pessoa, Jesus Cristo. E uma das características desse fruto, dessa uva que enche Deus de alegria, é a bondade. Gálatas 5, verso 22, mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade. Diga comigo, bondade. O termo traduzido por bondade é ao pé da letra. Bondade ativa como um princípio energizante. É uma bondade que sai para a ação, que se move em favor de quem está em angústia, em necessidade. É uma bondade altamente compassiva. A comunhão com o Espírito Santo produz uma vida de compaixão. E aqui, para entendermos e finalizarmos, eu me uno ao nosso querido Dietrich Bonhoeffer na compreensão dessa questão importantíssima que está sutilmente dada aqui em Mateus capítulo 6, na fala de Jesus. Que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. E que está sutilmente apresentado também em Mateus 25, quando as ovelhas perguntarão, Senhor, quando foi que fizemos o bem a teu favor? Preste atenção. Por causa da profunda consciência da pessoa de Cristo que os salvos têm. Em certa medida, os salvos perdem a própria consciência de si. Em sua união com Cristo e com o seu Espírito, eles só querem saber de Cristo e não mais de si próprios. Diante do salvo só importa uma única coisa, e uma coisa absolutamente simples: fazer a vontade de Deus. E sendo vontade de Deus, todo bem não é bem operado pela própria força do homem, mas é bem que Deus, pelo seu Espírito, realiza para o outro através de mim. No último dia, então, o salvo dirá, olha só, quando foi que eu fiz algum bem a Jesus? Eu? A ambição do salvo é tamanha em fazer a vontade de Deus, que esse bem flui naturalmente como a vontade de Deus sendo operada por meio dele. E ele então não tem uma canetinha para computar os bens que ele fez durante o dia, pois quem faz esse cômputo é apenas Jesus e mais ninguém. O salvo tem consciência de Cristo, não de si. Enquanto o salvo no último dia dirá, quando foi que eu fiz algum bem a Jesus? No último dia Jesus dirá, todo bem que foi feito a mim. Todo bem que é feito no mundo, todo bem que é feito no mundo é feito a Cristo. Porque dele, e por ele, e para ele.
são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Sirvamos a Cristo, cheios de compaixão, transbordantes de amor por Cristo. E que Deus nos abençoe. Por favor, fique de pé no seu lugar.